Salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Dessa vez para falar desse empate aí fora de casa contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Curitiba 1, São Paulo 1. Num jogo que, mais uma vez, o São Paulo não teve um bom desempenho. Em alguns momentos do jogo até pareceu que poderia perder por mais, né? O São Paulo saiu sofrendo o gol logo no começo do jogo. Acho que não foi tanto no começo, acho que foi aos 12 minutos, se eu não me engano. No começo do jogo, né? Dentro de 15 minutos ainda é muito cedo no jogo. O São Paulo sofrendo pressão do Curitiba, assim, absurda nos primeiros 10, 15 minutos. Só dava Curitiba e os caras conseguiram o gol num chute de fora da área do Bruno Gomes, se eu não me engano. Fez um bom jogo esse Bruno Gomes, fez um belo gol também. Uma bola que eu acho que talvez dava pro Rafael ter pegado, mas é um chute forte de fora da área, difícil. E aí o Curitiba saiu vencendo. O São Paulo, assim, muita lentidão, um time com assim, a criação muito fraca. O São Paulo não consegue criar jogadas. É um time lento, é um time previsível. E é um time que não tem ninguém que você consiga colocar uma fé para tirar um coelho da cartola num jogo que você não tá jogando bem, que você precisa buscar o resultado, como foi hoje. O primeiro tempo acabou e o São Paulo teve até um chute na trave do Nestor, numa boa jogada que ele fez ali na entrada da área. Bateu colocado ali e a bola pegou na trave. Tirando isso, o São Paulo teve algumas outras finalizações. Uma foi numa falta do Rato, uma outra foi com um chute do Luciano de fora também, que o goleiro defendeu os dois. Mas não foi nada. O São Paulo não conseguiu pressionar para procurar o resultado. E acabou o primeiro tempo derrotado, 1-0. Para o segundo tempo, o Dorival conseguiu mexer um pouco no time e eu acho que até melhorou a equipe, o time começou a jogar melhor. Saíram o Rato, que hoje começou como titular, saíram o Luan também para entrar do Gabriel Neves, que eu vou falar um pouquinho depois, mais para frente, mas o Gabriel Neves ele tem que ser titular. Tanto ele quanto o Marcos Paulo, que entrou também, o Marcos Paulo, e fez o gol de empate. É o terceiro gol dele nos últimos 5 jogos aí. O Marcos Paulo tem crescido bastante, tem mostrado qualidade, e eu acho que também tem que ser titular. Ele é um cara que tem buscado o jogo, que vai para cima, que tem o drible, que finaliza bem até. Acho que isso precisa ser dito também. Então acho que é um cara que está pedindo espaço, tanto ele quanto o Gabriel Neves. Eu acho que o Dorival vai perceber isso, principalmente visto que o São Paulo tem jogado. Eu sempre assisto jogos com meu pai aqui em casa e eu falo que eu acho que não tem nenhum time no Brasil jogando um futebol tão ruim quanto o do São Paulo. O Dorival fez 3 jogos, 2 vitórias, um empate, tá um ótimo começo na minha opinião, em questão de resultado, porque eu acho que a gente não esperava isso. E na questão do desempenho, eu acho que segue a mesma coisa do que estava com o Ceni, mas isso é lógico. Eu não estou criticando o Dorival não, pelo amor de Deus. Ele precisa ter tempo para trabalhar e para poder colocar a filosofia dele e o jeito de jogar em prática, mas assim, vai ser muito complicado, porque esse time do São Paulo é ruim, é um time ruim. A gente tem jogadores que, para mim, estão abaixo do nível do São Paulo. São caras que não podem estar no São Paulo. O Caio Paulista hoje fez uma partida, assim, uma aberração. Ele fez o passe do gol pro Marcos Paulo. Na jogada que ele consegue um drible, toca a bola pro Marcos Paulo, o Marcos Paulo chuta, a bola desvia, encobre um pouco ali, né? A bola saiu um pouco alta, encobriu um pouco o goleiro que nem se mexeu. Mas, assim, é um jogador que pra mim não tem nível de São Paulo, entendeu? Tá jogando na lateral esquerda, em uma posição que ele não é originário, né? Ele não começou a carreira jogando de lateral esquerda, ele joga ali por causa de uma improvisação no Fluminense, ali com o Diniz, que deu certo, mas ele sempre foi um ponta direita, e eu acho que é uma contratação errada, porque o São Paulo contratou um cara para disputar com o Wellington, mas aí você contrata um cara que não é da posição e que também não é bom. Com todo respeito, mas não é um cara que pra mim pode jogar no São Paulo. Assim como o Alan Franco, que tá no banco agora, que é outro jogador horrível, tá no banco, ainda bem. Enfim, tem muito jogador que não tá no nível do São Paulo e o elenco é ruim. É um elenco maior do que o do ano passado, isso pra mim continua sendo, é um elenco, o São Paulo tem mais opções esse ano, só que essas opções não são boas, as contratações não foram boas, é um time mal montado,
que foi, muitas delas passaram por um treinador e agora já estão na mão de outro, que provavelmente muitos desses jogadores não vão jogar. Por exemplo, o Mendes é um cara que tem uma certa qualidade, não jogou ainda com o Dorival nesses 3 jogos, porque talvez não seja da característica daquilo que o Dorival gosta de ver no time dele. Então vai ser complicado pro Dorival, ele vai ter muito trabalho, principalmente para tentar melhorar o desempenho desse time. Nos resultados, eu acho que ele tem conseguido e eu acho que não tem o que reclamar. Ele tem feito o básico, e o São Paulo, querendo ou não, assim, tem que ser levado em consideração o fato de que o Curitiba estava a 8 jogos sem vencer, 9 agora, né, porque não venceu hoje, mas jogou melhor que o São Paulo. Se não fosse o Aleph Manga, que perdeu umas 3 ou 4 chances, uma delas, inclusive, que o Rafael fez uma bela defesa, no final do jogo ele também fez uma ótima defesa, um chute rasteiro ali no canto. O Rafael tem vindo bem nos últimos jogos, tem feito defesas que estão passando um pouco mais de segurança. Mas se não fosse pelo Aleph Manga, o Curitiba teria vencido o jogo, fazendo 2 ou até mais gols. Então, foi um jogo ruim e que, pelas circunstâncias do jogo, o empate ficou de ótimo tamanho para São Paulo. Conseguiu um empate, sendo que não fez uma boa partida, contra um adversário que jogou melhor. Mas, para mim, o São Paulo não pode empatar com o Curitiba, principalmente vista a fase do Curitiba. Fora de casa, em casa, que fosse. Foi fora hoje, foi no Couto Pereira. É sempre difícil pro São Paulo jogar lá, mas pela fase dos casos, o São Paulo não poderia ter saído de lá sem a vitória e, infelizmente, saiu sem a vitória, mas é complicado porque o time realmente não é bom e tem tido um desempenho horrível, assim, desde a volta do Paulista, da eliminação pro Água Santa. Acho que tirando a partida contra o Tigre, o São Paulo foi ok, pelo menos no segundo tempo. E a vitória contra o América, o São Paulo também sofreu, mas venceu por 3-0. Acho que não teve nada nos outros jogos assim pra gente olhar e falar, pô, que bom, assim, o São Paulo jogou bem e tal. Não, não teve. Acho que o jogo que ele jogou melhor de todos eles, ele perdeu, foi pro Botafogo. Então, vai ser complicado. O objetivo do São Paulo segue sendo o mesmo, que é 45 pontos. Ele tem 4 agora, né? Perdeu o primeiro jogo pro Botafogo, venceu o América, empatou hoje Curitiba. Enfim. O objetivo do São Paulo é 45 pontos e isso vai acontecer com o apoio da torcida, que foi lá pro Couto Pereira hoje, lotou o setor de visitante, deu show lá e com certeza no próximo jogo do São Paulo é contra o Inter no Morumbi, domingo que vem. Com certeza vai estar lotado o Morumbi de novo, domingo 4 horas, então vai depender muito da força da torcida e do que o Dorival conseguir fazer com esse time também, que é muito difícil. O time que foi a campo foi com o Rafael no gol, o Raí Ramos na lateral direita fez uma partida péssima, foi substituído pelo Rafinha depois, que também não muda muita coisa, mas acho que a experiência ajuda um pouco, talvez. E é um jogador que já teve sua qualidade, hoje para mim não era para estar no São Paulo, tanto ele quanto o Raí Ramos também que veio agora, eu acho que é um jogador, não sei, assim, ele teve poucos jogos para mostrar, né, mas para mim hoje ele fez uma partida horrível. Na zaga com o Diego Costa e Beraldo. O Diego Costa teve a primeira partida dele como titular desde a final do Sul-Americana do ano passado. Jogou no lugar do Arboleda. A torcida criticou, reclamou que o Arboleda não jogou. O Arboleda foi poupado. O Arboleda jogou todos os últimos jogos aí, desde a volta do Paulista, né, do jogo do Tigre até hoje. Até o último jogo contra o América. Assim, contra o América não, contra o Ituano, né, na Copa do Brasil. Ele precisava de descanso e a gente sabe como é que é o departamento médico de São Paulo. A gente não pode perder um dos nossos melhores jogadores, né? Porque a gente tava sem os dois melhores hoje, né? Que são Arboleda e Caleri. Nem os dois jogou. A gente não pode perder esses caras. Então, acho que foi a decisão certa. O Diego Costa ainda tá recuperando o ritmo, mas não acho que fez uma partida ruim. Assim como o Beraldo também, que tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo também nesses últimos jogos. É um dos poucos caras que tenta algo diferente e às vezes ele acaba errando, mas é porque ele tenta muito. E isso pra mim já vale. Ele consegue ser o melhor jogador de saída de bola do São Paulo, ele dá passes verticais, ele não volta a bola pra trás toda hora. Ele é um cara que tem mais iniciativa ali pra sair jogando e tirar o São Paulo do sufoco lá de trás. Eu acho que o Beraldo tem feito isso muito bem e, lógico, defendendo também. Eu acho que é um ótimo zagueiro, tem muito potencial. E eu acho que hoje ele fez um jogo ok também. Na lateral esquerdo, Caio Paulista, que eu já falei, horrível, pavoroso, assim, não consigo, não consigo gostar, não tem nada que eu olhe que me faça gostar. Eu acho um jogador que não era pra estar no São Paulo.
Na volância a gente teve Luan e Pablo Maia, que pra mim não funcionou. O Luan tá muito abaixo nos últimos jogos e eu acho que tem que ir pro banco, tá merecendo. Eu acho que é muito showzinho para renovar o contrato com o São Paulo. É um cara que a torcida sempre idolatrou, sempre quis ver como titular, sempre deu apoio. Ficou praticamente 2 anos se machucando direto. O clube fez de tudo para recuperar ele bem, para que ele pudesse jogar. E ele tá nesse showzinho aí para renovar o contrato com o São Paulo, enquanto jogadores como o Paulo Maia e o Nestor, que a torcida adora ficar pegando no pé, pegando para Cristo, né? Renovaram o contrato sem reclamar até 2027. E o Luan ir nessa e sem jogar bola também. Então, precisa melhorar bastante. E o Paulo Maia também não fez um jogo bom. Ambos, não funcionou essa dupla. E pra mim isso abre alas pro Gabriel Neves jogar, tem que jogar. É um jogador que procura jogo, arma bem o time lá de trás, joga de cabeça levantada, um cara que consegue sair jogando também muito bem lá de trás. E óbvio, desarma bem. Então, assim, ele sempre os jogos que ele entrou, contra o Ituano ele jogou muito bem. Hoje ele entrou e jogou bem também. Pra mim tem que jogar. E enfim, foram eles dois, junto com o Nestor, que eu acho que fez um jogo mais ou menos também, apareceu pouco, depois foi substituído. Alisson na esquerda, com o Rato na direita e o Luciano na frente. O Luciano também apagado, errando muito. Também é outro que pra mim precisa melhorar muito, não tem tido um ano bom. E eu acho que tá causando muito mais do que causando coisas boas pro São Paulo, tá causando negativamente, né, que eu quero dizer. E o São Paulo, para mim, o desempenho do São Paulo passa muito por uma boa fase do Luciano, ele não tá numa boa fase. E não sei, acho que pode até ir pro banco. Lógico, ele tá jogando de centroavante, não é a dele, mas eu acho que ele tem causado mais problemas, assim, tomando cartão besta, perdendo bola idiota, passes errados, então tá muito abaixo o Luciano. O Rato, que fez um bom jogo contra o Ituano hoje, não foi também, apareceu pouco. O Alisson jogou o jogo todo. O Alisson erra muito, mas eu acho que ele fez um jogo bom até entre os que entraram já como titulares, ficou o tempo todo, depois mudou de lado quando o Marcos Paulo entrou. Não só o Marcos Paulo, o Michel Araújo entrou no lugar do Rato também. E o Juan também entrou no final do jogo, centroavante. Mas enfim, não foi um jogo bom, foi um jogo horrível, para falar a verdade. O desempenho do São Paulo segue ruim e a gente vai demorar para a gente ver mudanças nisso, porque o trabalho do Dorival tá começando agora e para mim ele já começou positivamente só por não ter perdido nesses 3 jogos dele até agora. Enfim, a gente precisa muito da volta do Caleri, porque é um dos poucos caras que a gente pode confiar e ter ali uma certa... botar uma certa esperança no cara, né? Tanto ele quanto o Arboleda, para mim, são a alma do time. A gente tá jogando sem os dois e o Caleri vai seguir fora para terça contra o Tolima lá na Sul-Americana, na Colômbia. Então, é complicado. A gente não tem uma opção. O Dorival falou que pode ser que o Erisson volte. Vai ser importante o Erisson voltar, porque eu acho que ele traz um pouco do que o Caleri tem ali de característica e a gente vai precisar desse cara. Mas é isso. O empate ficou de bom tamanho pelas circunstâncias do jogo, enfrentando um adversário ruim, em que o São Paulo deveria ter ganhado o jogo, em tese, mas o São Paulo não fez um bom jogo e não mereceu sair vencedor. Talvez merecia até ter perdido o jogo, mas conseguiu sair com um empate que acabou ficando de bom tamanho. Num dia que o São Paulo fez uma partida ruim, com pouca criação, muita lentidão e pouca iniciativa também. Eu achei que o São Paulo faltou um pouco de vontade a mais para os caras e ficou com um empate aí, que no final das contas não foi tão ruim pelo que foi o jogo. E é isso. O São Paulo agora fica com 4 pontos na tabela. Próxima rodada pega o Inter em casa no Morumbi, um jogo importante. Jogo difícil, porque o Inter é um time complicado, a gente sabe como é que é o time do Mano Menezes. Contar com a presença do torcedor, ver talvez o que essa semana aí, né? A gente vai ter o jogo contra o Tolima na terça também, antes desse jogo contra o Inter, Tolima pela Sul-Americana. Ver o que o São Paulo vai conseguir fazer, o que o Dorival vai conseguir fazer com esse time pro jogo de terça e também se preparar já pro domingo na próxima rodada contra o Inter. Então é isso. Uma partida ruim, em que o São Paulo fica com um empate que acaba ficando de bom tamanho e que a gente torce para um desempenho melhor, para que o São Paulo possa chegar aos 45 pontos sem dar susto na gente. Porque tem sido muito ruim
as atuações do São Paulo e a qualidade de alguns jogadores do São Paulo também que não condiz com o que é o clube. Não são caras que deviam estar no São Paulo, mas enfim. É isso. Agradecer a galera que tem curtido os vídeos, que deixa o like, que compartilha, que se inscreve aqui no canal também. Você que tá chegando agora, se inscreva aqui também. Siga a gente no Instagram, que a gente deixa aqui na descrição. E é isso. A gente volta aí na terça-feira, depois do jogo contra o Tolima. E também no domingo, depois do jogo contra o Inter. É isso. Valeu e vamos São Paulo.